E estamos de volta com a parte 2 do informativo 864 do STJ e reiniciamos com julgados da terceira turma. O primeiro deles foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: ao cônjuge não sócio é garantida a meação dos lucros e dividendos distribuídos à ex-cônjuge sócia, desde a data da separação de fato até a efetiva apuração dos haveres, devendo, na omissão do contrato social, ser utilizada exclusivamente a metodologia do balanço de determinação na apuração de haveres, em caso de dissolução parcial da sociedade. Então aqui nós temos duas controvérsias, não é? Imagina assim, o Zezinho e a Mariazinha são casados, regime de comunhão parcial de bens. E aí imagina que os dois, quando casaram, eram dois lisos, ninguém tinha nada. O Zezinho, durante a união, ele constituiu uma empresa como sócio. E aí ele tem ali uma cota parte nessa empresa. Essa empresa distribui lucros, né, mensalmente. Enfim, passou um tempo, Zezinho e Mariazinha se divorciaram. Aí nós temos duas controvérsias aqui. Primeiro, em relação a esses lucros que são divididos pela empresa, não importa se é mensalmente, semestralmente, anualmente. Mariazinha vai ter direito à metade desses lucros no período posterior à separação de fato? E, segundo ponto, Mariazinha vai ter direito a receber o equivalente a 50% do valor dessas cotas? E se sim, como é que se calcula isso? Então são aqui vários problemas, né? Então, primeiro vamos aqui para essa parte da distribuição dos lucros. Como é que funciona isso, gente? Nós temos que durante o casamento propriamente dito, com união de corpos, enfim, os bens estão em estado de mancomunhão. Agora, em um determinado momento, houve a separação de fato, ou mesmo veio o divórcio, mas ainda não houve a divisão dos bens. Aí nós temos, gente, uma situação de condomínio, né? Então, cessa a mancomunhão e passa a existir um condomínio. E aí o condômino tem direito aos frutos, não é isso? Então imagina, por exemplo, que eu tenho 50% de uma casa. Essa casa está alugada por R$ 2.000 por mês. Eu tenho direito a receber R$ 1.000, não é? E a outra pessoa que também é proprietária, ela tem direito aos outros R$ 1.000. Então é mais ou menos a mesma lógica. Então, primeira pergunta aqui, que já é a mais simples de responder. A Mariazinha tem direito a receber metade dos lucros? Tem. Por quê? Porque existe um regime de condomínio enquanto não ocorrer a divisão dos bens. Segunda forma, como é que vai ocorrer essa divisão dos bens? Aí, gente, tem que fazer a apuração dos haveres. E temos um procedimento específico sobre isso, né? Que trata da dissolução parcial da sociedade, está lá no artigo 606 do Código de Processo Civil, que é aquela situação em que um dos sócios vai se retirar. Professor, mas calma, a Mariazinha, nesse caso, ela é sócia? Gente, ela não é sócia. Ela é uma cotista anômala. Guarda esse nome. Ou então ela tem algo que pode ser uma subsociedade. Ela é sócia do sócio. Olha que interessante, né? Então a pessoa, ela é sócia do sócio. Ela é condômina do sócio. Ela é uma cotista anômala. Ou ela está em uma subsociedade. Mas na prática, vai ter que ocorrer a retirada de parte do capital social para entregar a Mariazinha. Aí como é que se faz isso? Vai ser através da apuração de haveres. E aí, como se calcula isso? Aí, gente, quem aqui já assistiu o Shark Tank sabe que eles falam muito de valuation. Shark Tank, para quem não sabe, é um programa de TV em que empreendedores que já têm empresas, né, normalmente operando muitas vezes, levam essas empresas para o programa buscando sócios. E quem são esses sócios? São grandes empresários, que são chamados de Shark. Então lá você tem, por exemplo, o dono da Chili Beans. Ah, mas se bem que ele já saiu, já tem um tempo, então não tem mais ele não, mas tem o Apolinário, dono da Polishop, o Semesato,
que é dono de quase todas essas franquias que você imaginar. E aí, na hora de calcular quanto é que eles vão oferecer para aquela empresa, eles fazem uma técnica de valuation. Eles vão fazendo ali umas contas, né, para poder dizer, eu acho que essa empresa vale tanto. Mas aí, gente, ali eles usam normalmente uma técnica que é chamada fluxo de caixa descontado, que faz muito sentido quando você está procurando uma empresa para investir. Porque olha só, principalmente quando a gente fala de uma startup, uma empresa que está começando, o valor dela não é simplesmente o valor patrimonial. Não faz sentido, o valor patrimonial dela é muito baixo. Mas o que vale muitas vezes? É a ideia, é o posicionamento, é a estratégia. E aí você calcula um valor futuro, você diz, essa empresa provavelmente ela vale R$ 1 milhão, porque hoje ela fatura X, mas dentro dessa forma que ela está escalando, é muito provável que no próximo ano ela fature 2x, no terceiro ano 3x, no quarto ano 4x, e aí eu vou fazer aqui uma soma de quanto eu imagino que ela faturaria em 5 anos, e vou trazer isso para um valor presente, refletindo quanto é que vale ela hoje, esse vai ser o valuation da empresa. E aí eu quero comprar 15% dela, eu vou oferecer 15% em cima disso, não é? São técnicas muito específicas. Mas, nesse caso aqui, da apuração de haveres, em regra, né, quando nós falamos em saída de um dos sócios, de solução parcial da sociedade, o contrato social ele pode trazer um critério como esse, por exemplo, fluxo de caixa descontado. Mas se ele não trouxer, aí tem que aplicar aquele critério que a lei determina, que é o critério do balanço de determinação. Ele está previsto lá no artigo 606 do Código de Processo Civil. E como é o balanço de determinação? Gente, aqui é a coisa mais palpável possível, né? Diz assim, olha, quanto é que essa empresa aqui tem de patrimônio? Tem R$ 1 milhão. Quanto é que ela tem de crédito? Tem mais 1 milhão, então 2 milhões. Quanto é que ela deve? Ela deve 500 mil. Tá, então 1,5 milhão. Essa empresa aqui vale 1,5 milhão. Ah, mas acontece que eles têm uma grande ideia que vai revolucionar o mercado e que daqui a 10 anos provavelmente isso aqui vai ser a nova Apple. Que seja, tá? Que seja. Para esse critério aqui, isso não importa. O que importa é pé no chão. Quanto é que tu tem aí? Quanto é que tu tem no bolso? Quanto é que tu tem de crédito? Quanto é que tu tá devendo? Bora apurar isso aqui, né? Fazer um balanço de determinação e aí você vai receber um preço de saída no valor de mercado atual. Agora, claro, o contrato social pode determinar uma técnica diferente de valuation. Então, um grande exemplo aí que eu trouxe para vocês foi o fluxo de caixa descontado, que você leva em consideração, inclusive, o fluxo de caixa futuro, né, com o valor que você espera que no futuro você vai faturar, e você traz isso para um valor presente, aí você desconta ali um determinado valor para refletir o risco e o custo de capital, enfim, cálculo bem complexo, né? Isso aqui é cálculo de Shark Tank, né? Shark Tank é isso aqui na veia, tanto é que o pessoal chega lá sempre dizendo, hoje eu faturo tanto, mas espero que no ano que vem seja tanto, em 2 anos 3 vezes tanto, enfim, e por aí vai, né? Então, gente, olha só, importante aqui sobre esse julgado. O STJ tem julgados anteriores que ele permite que seja utilizado de forma conjugada, balanço de determinação com fluxo de caixa descontado, mesmo sem previsão no contrato social. Mas parece que hoje se caminha, não é nesse sentido aqui de dizer que não. Utilizar outro método de valuation só se tiver no contrato social. Se não tiver, aí você vai realmente naquilo que está previsto na lei, que é o balanço de determinação. Tanto é que foi julgado aqui por unanimidade e que reflete até, em algum sentido, uma mudança de posicionamento, visto aqui num prazo um pouco mais alongado. Mas me parece que nesse momento a jurisprudência do STJ caminha nesse sentido aqui, tá? Então, como é que ficou o destaque? Ao cônjuge não sócio é garantida a meação dos lucros e dividendos distribuídos à ex-cônjuge sócia, desde a data da separação de fato até a efetiva apuração dos haveres, devendo, na omissão do contrato social, ser utilizada exclusivamente
a metodologia do balanço de determinação na apuração de haveres em ação de dissolução parcial da sociedade. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje é da Lei dos Planos de Saúde, foi inserido, melhor dizendo, na Lei dos Planos de Saúde, lei número 9656 de 98, destaque da seguinte forma: a glotoplastia para feminilização da voz no contexto do processo transexualizador é procedimento de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, mesmo sem previsão expressa no rol da ANS, ensejando indenização por danos morais à sua negativa. E se você é nosso ouvinte fiel, sabe que no último informativo que saiu aqui, foi o informativo 1191 do STF, eu comentei a tese fixada na ADI 7265 do DF, e lá eu disse, olha, isso aqui é importantíssimo, inclusive no informativo do STJ que eu vou comentar, que saiu, não é, também essa semana junto, já há duas decisões que tratam dessa ADI, da ADI 7265 do STF. Essa daqui é uma delas. Essa daqui, ela trata do procedimento de glotoplastia, é a feminilização da voz. Basicamente, aquela pessoa que fez uma cirurgia de transgenitalização, mas a voz dela ainda não é compatível com a identidade de gênero. E aí, por isso, ela precisa passar por uma nova cirurgia, que é a glotoplastia, com o objetivo de feminilizar essa voz. Gente, isso aqui não é uma técnica experimental, nem muito menos uma técnica de natureza estética. Isso aqui é finalidade terapêutica, porque há uma importância psicossocial muito forte, não é, da pessoa que fez uma cirurgia de transgenitalização e que ela também quer ter uma voz compatível com aquela identidade de gênero. E aí, qual foi o grande problema aqui? Foi que a operadora do plano de saúde negou, e negou simplesmente dizendo, não faz parte do rol. Acontece, gente, que olha só, a Lei 14.454 de 2022 trouxe critérios objetivos para a cobertura fora do rol. E aí, lembrando a vocês também que agora a ADI 7565 trouxe critérios mais objetivos ainda. Não vou repetir porque eu acabei de gravar um podcast sobre isso. Então, a parte 1 lá do informativo 1191 do STF, mais da metade foi só comentando esse julgado. Então, pode ouvir lá que você vai ficar bem por dentro dessa decisão, mas trouxe critérios ainda mais objetivos e mais restritivos. Mas o fato é que com a Lei 14.454 de 2022, o plano de saúde não pode mais negar simplesmente dizendo não está no rol da ANS. Existe um ônus argumentativo maior, que é o de que mostrar que, além de não estar no rol da ANS aquele procedimento, ele também não se enquadra naqueles parâmetros que estão previstos lá no artigo 10, parágrafo 13 da Lei dos Planos de Saúde, e agora não é também nesses critérios definidos na ADI 7265 do STF, que na verdade está aqui, a ADI 7265 do STF foi muito benéfica aos planos de saúde, então ficou até um pouco mais fácil, né, para o plano de saúde demonstrar, mas ele tem que ir batendo naqueles critérios específicos, até porque se o juiz decidir de forma a não levar em consideração a ADI 7265, a sentença vai padecer de nulidade, de forma muito parecida com o que foi decidido em relação ao SUS, lá nos temas de repercussão geral 6, 1, 2, 3, 4, inclusive com súmulas vinculantes. Né? Então, muito cuidado com isso daí. Então, qual foi o grande erro aqui do plano de saúde? Além de negar, que não deveria ter negado, porque é algo de cobertura obrigatória sim, apesar de não integrar o rol, porque faz parte do processo transgenitalizador, há uma finalidade terapêutica, não é estético, não é experimental, então sim, deveria ter concedido, mas para além disso, a negativa simplesmente por não estar no rol é uma negativa equivocada, porque seria necessário fundamentar também com base lá no parágrafo 13 do artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde e agora também com base aqui nos critérios definidos pela ADI
7265 do STF. No caso concreto, ainda se entendeu que essa negativa indevida gera um dano moral in re ipsa, e o STF fez um julgamento também levando em consideração a Resolução 492 de 2023, que ela impõe a perspectiva de gênero nos julgamentos pelo Poder Judiciário brasileiro. Sobre isso também eu trouxe alguns julgados que tratam sobre cirurgia de transgenitalização, estão todos lá no informativo escrito. Então, como é que ficou o destaque? A glotoplastia para feminilização da voz no contexto do processo transexualizador é procedimento de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, mesmo sem previsão expressa no rol da ANS, ensejando indenização por danos morais à sua negativa. Próximo julgado foi inserido na Lei 10.209 de 2001, é um julgado da 4ª turma do STJ, ele é bem específico, então vou fazer aqui um comentário bem rápido. O destaque ficou da seguinte forma: nos transportes rodoviários de carga, o embarcador deve pagar vale-pedágio de forma adiantada e em separado, sob pena de ter que indenizar o transportador em quantia equivalente a 2 vezes o valor do frete contratado, sendo inaplicável o Instituto da Suprécio em seu favor. Então, gente, basicamente a Lei 10.209 de 2001, ela trata do vale-pedágio, em que basicamente determina que quando a empresa de transporte é contratada, essa empresa tem que receber de forma separada o vale-pedágio. Ou seja, vai passar nesse trajeto por 2 pedágios, o valor total é X reais. Esse valor do pedágio tem que ser pago de forma antecipada e em separado. Ele não integra o valor do frete contratado. Ah, professor, mas por uma questão de praticidade aqui, essas duas empresas resolveram já fazer o valor embutido mesmo no frete. Então, tudo certo, né? Tudo certo nada. Se você não paga em separado de forma adiantada, você pode ser condenado a pagar a dobra do frete. E aí, basicamente, você vai pagar em dobro. Ah, professor, mas imagina que faz anos que essas duas empresas trabalham dessa forma, nunca deu problema. É uma questão de praticidade mesmo. Será que assim não ocorre uma suprécio? Né? O que é a suprécio? É a perda de um direito em razão do seu não exercício contínuo. E aí você acaba levando a outra parte a uma legítima expectativa de que você nunca vai querer exercer aquele direito. E aí ocorre a suprécio. E a outra parte, por outro lado, ocorre a surrécio. Então ela ganha o direito de continuar fazendo daquela forma. Bom exemplo disso é aquela situação do aluguel. Né? Você tem as obrigações que são coesíveis e portáveis. A obrigação coesível é aquela que o credor vai até o local cobrar o aluguel. Seu barriga é coesível, né? Ele vai na vila cobrar o aluguel. Já a obrigação portável é o devedor que vai até o credor pagar. Aí imagina que lá no contrato de aluguel do seu barriga com a dona Florinda tem dizendo que a obrigação é portável. Então é a dona Florinda que precisa ir até a casa do seu barriga pagar. Mas ela nunca foi o seu barriga que vai cobrar aluguel, todo mundo sabe disso. Aí, gente, passa anos desse jeito. Então, certo dia o seu barriga diz, não vou mais não. Venham me pagar aqui. Aqui, nesse caso, existia uma surrécio. Né? Então, o não exercício do seu barriga de forma contínua ao longo dos anos desse direito de que o aluguel fosse pago lá na casa dele, acabou suprimindo esse direito. E, por outro lado, a dona Florinda, ela acabou ganhando o direito. Né? Houve uma surrécio. Ela agora tem o direito que o seu barriga continue indo cobrar o aluguel lá na vila. Não vou nem dizer de direito do seu Madruga, porque o seu Madruga não paga mesmo, né? Então não tem surrécio nem suprécio aqui em relação ao seu Madruga. Mas, gente, então aqui o ponto é esse, tá? Tem que pagar adiantado, tem que pagar em separado. Se não pagar, não há surrécio ou suprécio. Por quê? Porque aqui é uma obrigação que decorre de lei, não é uma cláusula penal nem nada do tipo. É uma obrigação que decorre de lei. Então, não pagou adiantado e em separado, vai pagar dobrado. É isso aí. E o destaque ficou da seguinte forma. Nos transportes rodoviários de carga,
O embarcador deve pagar vale-pedágio de forma adiantada e em separado, sob pena de ser obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a 2 vezes o valor do frete contratado, sendo inaplicável o Instituto da Suprécio em seu favor. Seguindo em frente, próximo destaque de hoje foi inserido lá na Lei dos Planos de Saúde, Lei número 9656 de 98, destaque da seguinte forma: o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol da ANS, para gestante com trombofilia. Aqui nós temos um distinguishing em relação ao que foi decidido pelo STF na ADI 7265. Lembram, né, que eu falei que essa decisão é importante demais. Mas aqui temos um distinguishing. Por quê? Porque a discussão aqui não era questão de rol da ANS, está no rol, não está, não. A questão aqui é outra. A questão é que esse era um medicamento que na bula mesmo estava expressa que era de uso domiciliar. É um medicamento que é uma injeção, que é feita de forma subcutânea, mas que é feita em domicílio, ela é autoadministrada. E aí, gente, o artigo 10, inciso 6º da Lei dos Planos de Saúde traz que os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado que o disposto na linha C do inciso 1 e G do inciso 2, lá do artigo 12. E quais são esses medicamentos? São basicamente medicamentos para câncer. São tratamentos antineoplásicos domiciliares. Aí não importa, tá? Se for realmente esse tipo de tratamento, mesmo em casa, mesmo domiciliar, o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento. E, por favor, não confundam isso com home care. Quando você pensar em home care, esqueça essa questão de medicamento de uso domiciliar. A pessoa em home care está internada em casa, mas internada. Então, essa discussão aqui não tem nada a ver, tá, com home care. Aqui é realmente aquele medicamento que você toma em casa. Então, imagina que você vai até o médico lhe dá uma receita de dipirona. Você vai na farmácia e compra o dipirona. Você compra o Buscopan, mas você pode também tomar Buscopan na veia, lá no plano de saúde, lá no hospital, conveniado ao plano de saúde, melhor dizendo. Esse Buscopan que você toma na veia, lá no hospital, ninguém vai lhe cobrar. Mas o Buscopan que você toma em casa, que você compra ali na farmácia, o plano de saúde não cobre. A gente sabe disso, né? Ah, professor, mas esse medicamento aqui é caro. Acontece, né? Infelizmente, o plano de saúde não cobre, mesmo sendo um medicamento caro. E aí, gente, nesse caso concreto, era um medicamento que a bula dizia que era de uso domiciliar. É o Clexane 40 miligramas. Da mesma forma, nós comentamos um julgado praticamente igual, que inclusive foi referenciado aqui, lá no informativo 855, que tratava do canabidiol domiciliar. Então, aquele medicamento à base de canabidiol. Era também um medicamento caro, enfim, mas era um medicamento domiciliar. Então, não tinha muito que debater, tá no rol da ANS, não tá? Não, a discussão aqui é outra. A discussão aqui é que realmente é um medicamento que é administrado no uso domiciliar, sem necessidade de supervisão de nenhum profissional da área de saúde. Então, gente, só para deixar mais completo aquilo que eu já expliquei, quando é que o plano de saúde vai ter que cobrir o medicamento, mesmo que ele seja oferecido no domicílio? Vai ser no caso de antineoplásico, ou seja, medicamento que é relacionado a câncer, no caso de medicação assistida no home care, que eu já trouxe para vocês, né? E também se houver expressamente previsto no rol que o plano de saúde tem que cobrir. Aí também, nesse caso, tem que cobrir. Então, como ficou destaque, o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol da ANS, para gestante com trombofilia. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a desvalorização de imóveis em áreas afetadas por desastres ambientais de grande magnitude
como ocorrida em Brumadinho, Minas Gerais, não configura fato superveniente ou imprevisível à época do acordo celebrado entre moradora e mineradora, capaz de justificar a ampliação da indenização lá fixada. Então, basicamente aqui, tivemos, infelizmente, todo mundo sabe, aquele grande acidente da Vale, lá em Brumadinho. Uma grande área da cidade foi afetada, muitos moradores ficaram, inclusive, desabrigados por bastante tempo, enfim, é uma calamidade. E a Vale chegou a um acordo com os moradores dessa área, basicamente trazendo ali um valor de indenização. Aí imagina a situação assim, ó. A Patrícia, ela é proprietária de um imóvel lá no Córrego do Feijão, ela firmou esse acordo em 2021 com a Vale, e nesse acordo ela deu ampla, geral e restrita quitação de quaisquer danos presentes e futuros decorrentes do rompimento da barragem. Aí, 3 anos depois, lá em 2024, ela propõe uma ação pedindo um complemento de indenização sob a alegativa de que houve uma desvalorização do valor do seu imóvel em virtude desse desastre ambiental. E aí, gente, é possível? Não, tá? Por quê? Porque, primeiro, houve um acordo judicial que já fixou o valor da indenização e trouxe ali ampla, geral e restrita quitação. E, além disso, a desvalorização do imóvel já era algo que era muito provável, extremamente provável de acontecer. Então, não seria possível pedir posteriormente uma indenização suplementar com base nisso, e por isso se entendeu que já havia ali o manto da coisa julgada acerca dessa indenização. Então, como é que ficou o destaque? A desvalorização de imóveis em áreas afetadas por desastres ambientais de grande magnitude, como ocorrida em Brumadinho, Minas Gerais, não configura fato superveniente ou imprevisível à época do acordo celebrado entre moradora e mineradora, capaz de justificar a ampliação da indenização lá fixada. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma: a administradora da rede hoteleira não possui legitimidade para responder solidariamente por descumprimento de contrato relacionado à construção ou comercialização de imóveis, tendo em vista que ela não integra a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária. Gente, muito cuidado, tá? Porque se você não parar para pensar um pouquinho aqui sobre a situação, pode acabar você, na intuição, dizendo que é responsável. E não é, tá? E realmente faz muito sentido que não seja. Mas você pode ir naquela lógica lá do CDC de que qualquer integrante da cadeia de consumo é responsável pelos danos causados ao consumidor. E aí você vai até o CDC e pode chegar nessa conclusão. Mas a questão, gente, é que você tem que entender que a administradora da rede hoteleira não faz parte da cadeia da incorporação imobiliária. Imagina uma situação assim, vamos deixar isso aqui mais concreto, mais palpável. Imagina que uma determinada construtora, a construtora X, ela passa a vender flats em um apart hotel que ela está ainda construindo, é o chamado Flat Atlântico. E lá na propaganda ela diz assim, olha, esse Flat Atlântico é muito bom, é bem localizado, fica ali na beira-mar, em Fortaleza, e ele vai ser administrado pela rede hoteleira Brisa Prime, que é uma administradora de hotéis muito conceituada, então tem tudo para ser bom. Então compra aí esse apart hotel, que com certeza vai ser legal para você. Aí a construtora X atrasou em 18 meses a entrega desse apart hotel e o consumidor, no caso aqui eu chamei de Catarina, a pessoa que adquiriu essa unidade imobiliária, propôs uma ação não só contra a construtora X, mas também contra a Brisa Prime, que seria a futura administradora da rede. Gente, a Brisa Prime, enquanto futura, olha só, futura administradora da rede, mas por que futura, professor? Como é que se administra uma coisa que nem existe ainda? Não faz sentido, né? Ela vai administrar o apart hotel quando ele existir. Então, ela não faz parte da incorporação imobiliária. Quem que faz parte da incorporação? Nesse exemplo que eu dei é só a construtora. Então,
com certeza aqui a administradora da rede de hotéis não vai fazer parte, não vai ser corresponsável por esse atraso. Então, como é que ficou o destaque? A administradora de rede hoteleira não possui legitimidade para responder solidariamente por descumprimento de contrato relacionado à construção ou comercialização de imóveis, tendo em vista que ela não integra a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a fixação de honorários por equidade é válida quando a extinção da ação não gerar repercussão no direito vindicado. Aqui mais um julgado que trata de fixação de honorários por equidade, né? Nós já tratamos disso de uma forma mais aprofundada. Lá naquele primeiro julgado, eu trouxe para vocês o tema repetitivo 1076, lá dizia que não é possível a fixação de honorários por equidade quando for uma condenação de alto valor, só é possível quando for uma condenação de valor irrisório ou de valor inestimável, ou ainda o valor da causa for muito baixo. Trouxe para vocês também a questão da atualização legislativa, lá do parágrafo 8º-A do artigo 85, né, que traz a tabela da OAB como um critério a ser utilizado nessa fixação dos honorários por equidade. Né, trouxe isso daí para vocês e trouxe também lá naquela oportunidade, lá no comecinho do informativo, que essa tabela do OAB ela não é vinculativa, ela é simplesmente uma tabela que vai servir para subsidiar o juiz na decisão. Já esse julgado agora já é um caso concreto bem mais específico, já é uma discussão se no caso concreto caberia a fixação por equidade. E olha só como foi interessante. A Nayara, imagina que a Nayara, ela propõe uma ação de dissolução de sociedade em conta de participação contra o Gustavo, e ela atribui um valor da causa elevado. Se eu não me engano, o valor da causa era 10 milhões de reais. Mas aí, assim que ela propôs a ação, por algum motivo ela resolveu desistir. Desistiu da ação. E aí a outra parte já tinha sido citada, o advogado já tinha se habilitado nos autos, mas ainda não tinha nem apresentado contestação. Aí o juiz homologou a desistência e viu, o advogado aqui já se habilitou, mas nem apresentou defesa ainda. Então eu vou fixar aqui honorários sucumbenciais em R$1.000 por equidade. Qual foi o argumento do juiz? Foi o de que era possível fixar por equidade, porque nesse caso não houve repercussão no direito material, e de fato não houve, porque foi uma extinção sem resolução de mérito, então não há uma repercussão no direito material. E segundo ponto, entendeu que o trabalho do advogado foi completamente desinfluente na decisão, porque ele só se habilitou, ele não tinha nem apresentado contestação. Gente, eu não sei, eu como juiz talvez eu nem fixasse honorários no caso desse, mas o juiz ainda fixou aqui em R$1.000, não é? O advogado então recorreu exclusivamente para tratar de honorários. Por quê? Porque não tinha outra coisa para tratar, requerendo que fosse majorado esses honorários, que fosse fixado em 10% do valor da causa, ou seja, em R$1 milhão. O valor da causa, gente, era 10 milhões de reais, era até mais de 10 milhões de reais. Então, realmente, um caso como esse fica desproporcional, né? Não faz muito sentido você fixar honorários em R$1 milhão se o advogado sequer chegou a apresentar contestação. Realmente complicado. Então, como é que ficou aqui o destaque? A fixação de honorários advocatícios por equidade é válida quando a extinção da ação não gerar repercussão no direito vindicado. Então, ficamos por aqui e eu já volto para a parte 3 com julgados da 5ª e 6ª turma do STJ, então julgados relacionados a direito penal. Eu aguardo vocês lá.